Olá, bom dia! Estamos de novo aqui estudando um pouquinho a Palavra de Deus nesse horário tão bom. Eu quero ler um pedacinho da Bíblia para você depois de orar, para que você entenda o que aconteceu após esse momento de Jesus curar aquela criança daquele homem importante do rei. Fecha seus olhos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por Tua misericórdia e bondade. Abençoa-nos, ó Pai. Cuida de nós nesse momento e que seja um momento de aprendizado, de cuidado, de amparo, de aproximação contigo, de compreensão das Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um pedacinho de Mateus, porque foi esta a sequência do que foi acontecendo. Olhe bem. Herodes, Mateus capítulo 14, verso 3. Herodes havia mandado prender a João Batista, e o fizera acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João dissera, não te é lícito possuí-la. Deixa eu te explicar o que acontecia. Haviam vários Herodes, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau. Esse daqui que eu estou lhe falando é Herodes Antipas. Mas Herodias era mulher de Herodes Filipe. E então estava havendo um caso de adultério. Herodias não podia ser mulher de Herodes. E João Batista falava com clareza sobre isso. Repreendeu abertamente. Para João Batista não havia essa coisa de repreender só os que eram mais fracos ou menores de importância no meio da multidão. Ele falava para quem quer que fosse a verdade. Deixa eu lhe contar uma coisa. E por causa disso mandou prender. Lá ele estava no cárcere, o coitado do João Batista. Nesse tempo a mensagem de Jesus havia crescido muito. Havia multidões ao redor de Jesus. Jesus fazia muitos milagres. E então, olha o que aconteceu. João Batista dentro do cárcere sentiu quase que sua fé desfalecer, pensando, por que é que Jesus não me tira daqui? Os próprios discípulos discípulos de João, começaram a dizer, se esse fosse mesmo Jesus, já teria vindo em seu auxílio. Às vezes os amigos fazem esse tipo de coisa conosco. Nos tiram a capacidade, a vontade, a maneira de trabalhar diante de Deus e diminuem a nossa fé. Então João Batista mandou os dois discípulos perguntarem para Jesus se ele era mesmo aquele. Olhe bem, chegaram os dois discípulos lá onde Jesus estava com uma multidão ao redor e perguntaram. João Batista mandou lhe perguntar se você era mesmo aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro. Jesus não respondeu imediatamente. Continuou os labores, multidões eram curadas, pessoas cegas que vinham apalpando voltavam vendo, pessoas possuídas de espírito imundo eram transformadas, restauradas, coxos, surdos, cegos, mudos. E então, depois no finalzinho, o Senhor Jesus, ao comentar com eles, mostrou o que estava fazendo. É engraçado, é assim que Jesus age. Vem e vê. Venha observar o resultado. Olha o que você está vendo. Os cegos andam, os mudos falam, os cegos veem. Que interessante isso. E então os discípulos de João voltaram a ele e contaram essas boas novas. Mas eu preciso te contar uma coisa. Houve uma festa tremenda. E nessa festa, o que nós vamos contar amanhã, João Batista foi morto por causa de uma situação que estava acontecendo. Eu preciso comentar isso com você, para que você compreenda a seriedade. Irmãos, que momento tremendo da vida de João Batista. Uma incerteza, um pensamento. Ele não estava tão sozinho na cadeia, eu preciso te contar isso. Anjos de Deus foram enviados a ele, para que ele ali, ao estudar a palavra, ele estudava a palavra de Deus dentro da cadeia. Dentro daquelas células, dentro daquelas paredes solitárias, ele então estudava. Os anjos de Deus vinham para auxiliá-lo, para que ele compreendesse a verdade da vida. Eu quero orar com você sobre isso hoje, para que se você estiver passando por alguma dúvida, assim como passou João Batista, os anjos de Deus venham trabalhar e cuidar e amparar você também. Queria te pedir que em nome de Jesus, todas as coisas que a ti acontecem, sirvam para que você se chegue mais perto do Senhor, como que foi o que aconteceu com João Batista. Amanhã eu continuo a história para que você entenda a seriedade de como foi este momento na vida de Jesus, na vida de João e na vida de Herodes e Herodias. Fecha seus olhos que eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e também pela graça e bondade de Jesus em amparar-nos, em cuidar de nós, em nos fortalecer.
Quero te pedir especialmente por essa pessoa por quem vamos orar hoje, Senhor. Hoje nós vamos orar pela Joselita e a Sofia. Quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor coloque sua mão sobre elas duas. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as direcione, que estiverem passando por algum tipo de opressão, que a tua mão, o teu poder as alcance, de maneira que absolutamente nada lhes faça duvidar do teu poder e do teu amor. Também peço por essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, tu que conheces cada vida, tu que sabes de cada situação, alcance essa pessoa, abrace-a, fortalece-a, Senhor, direciona em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um bom dia.